Muito bem. Boa tarde mais uma vez, caríssimos participantes. Bem-vindos a esta palestra, bem-vindos a Filipe Sitoy Sociedade de Advogados, que desta feita encontra-se de forma virtual para fazer face às restrições criadas pela pandemia do Covid. Mas é sempre vontade da Filipe Sitoy Sociedade de Advogados conviver e partilhar conhecimento. Desta feita, o conhecimento que se pretende partilhar insere-se no projeto Direito em Português, um projeto da Filipe Sitoy Sociedade de Advogados, destinado a trazer conteúdos, a trazer textos, a trazer artigos, a trazer palestras, como é o caso desta, em linguagem muito mais simples, permitindo que as pessoas... Volto a pedir aos participantes que desliguem o som. Ok, obrigado. Então, o projeto Direito em Português tem este objetivo de trazer conteúdo de forma simples. Este projeto parte do reconhecimento dos advogados, neste caso dos advogados da Filipe Sitoy Sociedade de Advogados, de que efetivamente os conteúdos jurídicos têm sido inacessíveis por causa da linguagem bastante precisa, bastante rigorosa que se usa. Estamos num dia muito especial para nós, mas também especial para os muçulmanos, a quem quero desde já desejar um feliz Eid, também especial para os cristãos, porque hoje, 13 de maio, comemora-se as aparições de Maria. Vamos fazer de tudo para que estas ocasiões concorram para o sucesso desta iniciativa. Devo também dizer que este evento está a ser gravado e está também a ser difundido pelo Facebook. Então, desde já informo as pessoas que o evento está a ser gravado e poderá estar disponível nas nossas páginas e no Facebook. O projeto em português, Direito em Português, quis iniciar através de uma palestra de um tema que é sobejamente conhecido e bastante sugestivo, e para os efeitos de dar o início a este projeto, o Dr. Filipe Sitoy, advogado conhecido por alguns, vai falar em português do direito por detrás da mensagem que tem sido muitas vezes difundida pelos comerciantes de que não aceitam devoluções. Sem mais delongas, permitam-me, caríssimos convidados, caríssimos participantes, chamar o Dr. Filipe Sitoy para proceder à apresentação da palestra. Queria, antes do Dr. Filipe Sitoy iniciar, informar que, devido ao formato que foi escolhido para a apresentação desta palestra, não poderemos, de forma interativa, recolher questões, mas as questões podem ser apresentadas no chat. Não prometemos também responder a todas as questões que forem apresentadas, mas pelo menos 5 questões faremos de tudo para respondê-las. Sem mais delongas, permitam-me então chamar o Dr. Filipe Sitoy para iniciar a sua alocução. Dr. Filipe Sitoy, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Filipe Sitoy. Como está? Boa tarde. Tudo bem, doutor Dimétrio? Boa tarde a todos os nossos participantes, os nossos amigos que decidiram juntar-se a este projeto da Filipe Sitoy Sociedade de Advogados e desejar que esta iniciativa seja também um momento de manifestação destas importantes datas religiosas para os muçulmanos, mas também para os cristãos. Nós vamos falar destes anúncios
não aceitamos devolução nem troca. E estas expressões, estes panfletos, todos nós temos tido a ocasião de confrontar, sermos confrontados nos supermercados, nas barracas, e são colocados ou afixados em locais bem visíveis dos estabelecimentos comerciais. Os comerciantes pretendem garantir que o comprador leia essa informação e evite que regresse à loja para devolver ou trocar os bens, sejam eles defeituosos ou então porque perderam interesse nesses bens. Mas então é uma atitude, a nosso ver, interessante, é uma atitude defensiva, preventiva, contra a devolução ou troca, mas não são todos os comerciantes que fazem isso. Alguns comerciantes, à cautela, por uma questão de conforto e até de carinho para com os seus clientes, eles procuram e facilitam a devolução e a troca desses produtos defeituosos, e mesmo a devolução ou troca porque o cliente perdeu interesse. Então, o grande objetivo nosso, através desta iniciativa que o Dr. Demétrio muito bem colocou, o nosso objetivo é procurar saber o que é que diz a lei, o que é que diz a legislação do nosso país em relação à devolução ou troca de produtos defeituosos. O nosso grande objetivo como escritório é também devolver à sociedade aquilo que nos deu, nos formou. Então, a primeira coisa que nós queremos aqui é dar e fornecer uma ferramenta importante para os consumidores. Não iremos abordar todas as matérias, não temos esta pretensão, nem temos esta veleidade de trazer soluções acabadas, mas nós queremos criar uma plataforma educativa permanente para os nossos amigos, para os nossos consumidores, que tem a ver com matérias de consumo, que tem a ver com direitos dos consumidores que todos nós queremos aprimorar. Trata-se então de um espaço que a FSA Limitada abre de educação, de formação e de esclarecimento. Sejam todos, então, muito bem-vindos e vamos direto ao tema. Não aceitamos devoluções, nem trocas, como alguns dizem. Será legal dizer isso? Será que existe uma proteção legal, uma tutela? O direito diz-nos alguma coisa? O Estado diz-nos alguma coisa em relação a esta questão? Essa matéria também tem a ver com a existência ou não de garantia para com um bem ou serviço que se compra. Por exemplo, se uma pessoa compra um televisor, essa pessoa tem a pretensão e a intenção e o interesse que este televisor, que este aparelho funcione durante muito tempo, não um mês, nem um dia, nem uma semana. De fato, ninguém espera comprar um televisor para usar por pouco tempo. Então, quais são as leis que existem em Moçambique que o consumidor deve saber sobre esta matéria? Em primeiro lugar, como sempre, base, para além do nosso Código Civil, não é? Temos a Lei de Defesa do Consumidor, caros amigos. Lei 22/2009, de 18 de julho, e também temos o seu regulamento, que foi um bocado depois, em 2016, aprovado pelo nosso governo, que é o nosso Conselho de Ministros, através de um decreto número 27/2016, de 18 de julho. Então, quais são os direitos que os consumidores têm, que a nossa legislação lhes atribui? Primeiro direito. Direito à qualidade dos bens e dos serviços. Portanto, os bens e serviços que a pessoa compra para consumir devem estar em condições de satisfazer as suas expectativas, as suas necessidades, as necessidades para as quais foram criados. Se alguém compra uma fechadura para uma porta, essa fechadura deve servir para dar segurança a esse consumidor, a essa casa. E se a fechadura que se comprar aceita qualquer chave, logo não dá segurança ao consumidor ou ao comprador. Por isso, esse consumidor tem direito de devolver essa fechadura, caros amigos. Tem direito de pedir a troca dessa respectiva fechadura e o vendedor ou o fornecedor deve devolver, deve aceitar a devolução, deve aceitar trocar, aceitar
aceitar substituir, não descuidar-se daquele panfleto, não aceitamos trocas nem devoluções. O segundo direito do consumidor é a proteção da vida, da saúde e da segurança física. Quer dizer, é um direito que ele tem em relação ao fornecimento de bens e prestação de serviços que impliquem riscos que não estão de acordo com a sua utilização normal e que não são aceitáveis de acordo com o nível de proteção, a saúde, nível de proteção e de segurança que esse bem confere. Por exemplo, falamos aqui de uma compra e venda de uma botija de gás que é feita nas nossas estações de abastecimento de combustível, em locais específicos, nos nossos bairros, nos nossos aglomerados. Portanto, uma botija de gás doméstico é suposto estar em condições que ofereçam segurança. Não é assim? Principalmente para os nossos filhos, que estão de férias, alguns, para as nossas secretárias, para as nossas empregadas domésticas. Imaginem que uma botija de gás tenha fuga de gás ou exploda. Esta botija de gás, que apresenta uma situação de fuga de gás, claramente representa um perigo para a saúde e segurança física, integridade física das nossas empregadas domésticas, dos nossos filhos, das nossas manas. Será que a pessoa que comprou esta garrafa de gás pode devolvê-la ao vendedor ou ao fornecedor? Obviamente, se explodir, a situação é mais complicada. Se mata a empregada, claramente que a empregada não irá pedir, porque está morta, não é assim? Mas, se ela ficar ferida, ela poderá exigir responsabilidade civil decorrente dessa explosão. Não vamos falar aqui de coisas tristes. Vamos dizer que o consumidor tem direito de devolver a botija de gás que tem defeito, que tem fuga, que cause perigo ou risco contra a integridade física e até patrimonial das nossas irmãs, das nossas trabalhadoras. Tem direito de devolver, tem direito de trocar, mesmo que aquele comerciante, que aquele dono da barraca ou do contentor, seja ele burundês ou ugandês ou nigeriano, tenha colocado lá que não aceita trocar a garrafa de gás, que não aceita devolver a garrafa de gás. É um direito. O terceiro direito do consumidor é informação ao consumo. Aqui vou perder mais tempo, porque, de facto, a falta de informação, uma informação clara, meus amigos, objetiva, adequada, sobre todas as características, não algumas, sobre a composição, sobre o preço do bem ou serviço, bem como sobre o período, a duração de vigência do contrato, as garantias, o risco provável do uso normal daquele bem, é um direito que a nossa legislação moçambicana, a Lei de Defesa dos Consumidores, o regulamento da Lei de Defesa dos Consumidores consagra no artigo 10. Suponhamos então que a dona Sheila Coxa adquire uma batedeira que é composta por certas pás e outros acessórios. E durante o processo de utilização daquela batedeira com aquelas pás, ela parte a pá. E para o seu espanto, não é? O filho da senhora Sheila, ao ler as instruções de uso, constata que aquelas pás, afinal, são introduzidas através de um ímã, sem necessidade de esforço. A questão que se coloca é, a dona Sheila Koch pode devolver essa batedeira? Deve aquele comerciante, aquele dono da barraca ou do contentor, trocá-la? Pode recebê-la? Essa é que é a questão. A resposta é clara. Sim, a dona Sheila pode devolver a batedeira por causa da pá partida. Por quê? Porque a falta de informação compromete o uso adequado daquela batedeira. O consumidor goza do direito de desfazer desse negócio no prazo de 7 dias, a contar da data da entrega do bem daquela batedeira. E aqui, meus amigos, é importante informar que esta obrigação do vendedor ou do fornecedor de informar impende também sobre o produtor, sobre o fabricante, o importador, nós fazemos moquero, não é? China, o importador, o embalador, muitas vezes partimos coisas com o homem das embalagens, o armazenista.
em todo o elo de produção, em todo o ciclo de produção e de consumo. De tal maneira que todos têm que cumprir com a sua obrigação de informar. Este elo, consumidor, vendedor, produtor, tem que estar aliado ao dever de informação. Devem todos agir de boa fé. Para tanto, cada embalagem deve conter um rótulo, deve conter um prospecto, aquilo que chamamos de prospecto português, complicado isso, tem que conter um rótulo, um papel, que indica a composição material do produto, mas também indica o risco provável do uso normal, ou risco eventual do uso normal. A falta destas indicações, meus amigos, pode, em caso de dano, desencadear responsabilidade. Aqui também quero deixar claro, porque há muita confusão em alguns amigos comerciantes, empresários, não é assim, meus irmãos? O fornecedor de bens, o prestador de serviços, malta nós, advogados, prestador de serviços, profissionais liberais, que violamos o dever de informar. Podemos responder pelos danos que causamos aos nossos consumidores, mas em caso daquela batideira, também respondem em solidariedade conjuntamente o fornecedor da batideira, o importador da batideira. E a nossa legislação protege o consumidor de todo este ciclo de produção, que vai desde o produtor até aquele distribuidor. Isto é muito importante, meus amigos. Quarto direito. Direito à proteção dos interesses econômicos contra a má-fé. Quer dizer o quê? Quer dizer que o consumidor não é obrigado a pagar por produtos que não tenha expressa ou claramente encomendado ou solicitado. Imaginem vocês um casal de namorados, o Pedro e a Andréia, recém-casados, vão para uma loja, eles pedem um jogo um conjunto de mobília da sala de visita, da sala de jantar, para a sua residência que acabaram de construir em Xinonanquila. Vocês sabem que é Belo Horizonte, né? Pronto, é em Belo Horizonte. E nessa ocasião, imaginemos que a esposa comenta com o marido, em voz alta, que também gostaria de ter um jogo de mobília de cozinha. E, ao encomendarem, a dona da loja, não é? Mostra que, bom, aquele jogo de cozinha é ideal para aquele jovem casal, é bonito, é de material moçambicano, aquela zona de Xinonanquia. No dia em que eles recebem a mobília que pagaram, que é a mobília da sala de visitas, não pagaram a mobília de cozinha, eles recebem uma fatura que compreende o jogo de sala de visita, mas também o jogo de cozinha. Este casal fica surpreendido, não é? Como é que é? São obrigados a pagar tudo, podem devolver aquilo que não encomendaram. O que é que a lei diz? Bom, meus amigos, está claro, não é assim? O casal pode recusar receber o jogo de cozinha, pode mandar devolver o jogo de cozinha, ainda que a senhora que vendeu haja escrito lá: não aceitamos devolução, não aceitamos troca. Por quê? Porque são coisas que não foram encomendadas. Então, a lei protege-vos também disso. Outro direito, quinto direito. Prevenção e reparação de danos patrimoniais e danos não patrimoniais que resultem da ofensa dos interesses ou dos direitos individuais, homogéneos, coletivos ou difusos. Este português complicado, né? Direitos difusos. O consumidor, a quem seja fornecida uma coisa com defeito, sem que tenha sido informado sobre esse defeito e tenha sido esclarecido do defeito antes da celebração do contrato, este consumidor pode exigir, independentemente da culpa do fornecedor do bem, a reparação da coisa. Primeiro, reparação da coisa. Ou a sua substituição. Ou então, a redução do preço. Vamos discutir para baixar o preço. Ou extinção de contrato. Não é? São 4 opções que o consumidor tem. Primeiro, isto só ocorre quando o consumidor, não é, recebe um bem defeituoso, sem ter tido informação sobre o defeito, haja sido esclarecido sobre esse defeito. Esses são os pressupostos.
Agora, numa situação dessas, o que é que ele pode fazer? Nós, população, o que é que nós podemos fazer? Podemos exigir, não é? A reparação da coisa, a substituição da coisa, a redução do preço ou a extinção do contrato. Mas será que podemos exigir a todo o tempo? Não, 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 não. A lei fixa 30 dias, caso se trate de um bem móvel. Ou então, no prazo de 1 ano, quando se tratar de um bem imóvel, após o conhecimento do defeito. 2 exemplos rápidos. O senhor Mário Cumbana, só espero que ele não se zangue muito. O senhor Mário Cumbana compra um congelador que não gela, mas faz muito frio. Será que ele pode reclamar desse defeito, devolvendo o congelador no prazo de 30 dias, a partir do dia em que ele se aperceber do defeito? Claramente que sim, por uma simples razão, porque ele comprou o congelador, não é assim? No pressuposto de que fabrica gelo. Um segundo exemplo, o senhor Gemus. O senhor Gemus compra uma casa num projeto imobiliário e o teto da varanda desaba. Como é que é? Este Gemus, este consumidor, este comprador, pode reclamar ou não pode? Claro que pode. Qual é o prazo para ele reclamar? 1 ano, após a data do conhecimento. Até ele pode desistir do negócio, não é? Devolvendo esta casa comprada, obviamente se ele estiver vivo, porque se ele estiver morto, claramente que ele já não poderá fazer nada, porque a personalidade dele extinguiu, mas os seus sucessores, os seus herdeiros, poderão deitar mão da responsabilidade civil por dano-morte e podem também exigir danos patrimoniais e danos não patrimoniais. Aqui cabe explicar que dano patrimonial é o corpo humano, em conceito médico-legal. Também é importante, nesta fixação da responsabilidade, que é um direito do consumidor, saber, meus amigos, que o produtor de TV Samsung ou dos telefones são sempre responsáveis, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito dos produtos que coloquem no mercado nos termos da lei. Por isso mesmo que o produtor, quando se apercebe que há um defeito no seu produto, tem obrigações especiais que a nossa lei moçambicana fixa de pedir, por exemplo, a retirada do produto do mercado. O mesmo acontece com o construtor, o produtor, que acabei de dizer, o fornecedor, o importador. E se estes aqui, nós população, lá nos Impetos, na Anquila, em Gaulosa, nós, se não soubermos quem é o construtor, quem é o produtor, quem é o fornecedor, quem é o importador desses bens, a quem é que nós devemos exigir a devolução? Claramente ao comerciante, claramente ao vendedor. Eles são igualmente responsáveis. A nossa lei diz, o comerciante, o vendedor, são igualmente responsáveis. Quando eles não podem colocar aquele panfletozinho simpático ao lado da caixa, não é assim que fazem naquela máquina de pagamentos, que dizem não aceitamos devoluções, nem aceitamos trocas. Portanto, devem aceitar a devolução, devem aceitar a troca, quando nós não sabemos quem construiu, quem produziu, quem forneceu, quem importou. Portanto, o produtor é responsável, mas igualmente são responsáveis o vendedor, o comerciante. Espero que isto tenha ficado muito claro. Sexto direito, meus amigos, é o direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Eu penso que aqui todos nós já fomos em algum momento enganados por alguns comerciantes, não são todos. Já fomos vítimas de publicidade abusiva. Então vamos aqui. Se é um direito que o consumidor tem de se proteger contra esta publicidade enganosa e abusiva, então nós vamos dizer que quem vende é obrigado a fazer publicidade do seu produto de uma maneira que permita ao consumidor facilmente identificar o produto e tomar uma decisão informada sobre a sua aquisição. Talvez aqui seja mesmo importante eu explicar o que quer dizer publicidade enganosa e o que quer dizer publicidade abusiva. Então vamos lá. O que é publicidade enganosa? É
toda aquela informação ou comunicação publicitária que não corresponde à verdade, ou que é feita de forma que possa confundir o consumidor, fazer com que o consumidor acredite numa situação que não é real. E assim ele tome uma decisão confiando naquela situação falsa sobre um determinado produto ou serviço. Quer dizer, para ser enganosa, é que esta publicidade é feita de tal forma a induzir em erro o consumidor. Eles fazem uma publicidade a respeito da natureza do bem, das características, da qualidade, exageram um bocadinho a quantidade, as propriedades, a origem, o preço e quaisquer outros dados que nos levam a induzir o consumidor em erro. A publicidade é enganosa por omissão. Existe quando o vendedor deixa de informar sobre um dado essencial do produto ou serviço, ou quando indica qualidades que o produto não possui. Aí nós vamos dizer, estamos a ser enganados. Claramente, é publicidade enganosa. Agora, o que é abusiva? A publicidade abusiva, meus amigos, é discriminatória. Qualquer natureza, uma publicidade que incite a violência, que explore o medo, que fala da superstição, se aproveite, por exemplo, de uma deficiência de julgamento das nossas crianças, por exemplo, é uma publicidade que induz o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial à sua integridade física, à sua saúde, à sua perigosidade. Ninguém há de dizer que o cigarro é bom para a saúde. Aí estaríamos a dizer que a publicidade é mesmo abusiva. Todo mundo sabe que o cigarro é prejudicial. E por força da lei, as pessoas que vendem esse produto devem dizer que é prejudicial à saúde. Agora, 2 exemplos rápidos, não é? Por exemplo, uma loja de eletrodomésticos que publicita uma geleira com a função de fazer cubos de gelo, não é? Os que gostam de beber, não é? Bebidas alcoólicas, no caso concreto. A dona Luísa, quando vê essa publicidade, acredita que de facto aquela geleira produz pedras de gelo e compra. E quando começa a utilizar, vem detectar que aquilo só é água gelada. Ela pode ou não pode devolver? Claramente que pode. Por quê? Foi enganada. Reparem que ela só comprou a geleira porque a geleira tinha, ou diziam que tinham, essa função de produzir gelo. Foi enganada. E o senhor Assamdin Celulares Limitada, é uma empresa, né? Assamdin Celulares, publicita um telefone Acunamate 7, modelo 7, Acunamate modelo 20, com a indicação de que é prova d'água. E depois o senhor João compra esse telefone exatamente porque esta marca Acunamate, afinal tem muita água, não é? Expõe o telefone à água, chuva, dizem que é resistente, afinal vem a saber que não é resistente. A minha pergunta é, ele pode, este consumidor, exigir a devolução deste bem porque foi vítima de publicidade enganosa? Claramente. Ele pode devolver esse aparelho, exigir outro em substituição, não é? E até mesmo pode pedir a restituição do valor. 7º direito, meus amigos, direito à indemnização pelos danos resultantes do fornecimento de bens ou direito à indemnização pelos danos resultantes da prestação de serviços defeituosos, que também tem a ver com não aceitamos devoluções, não aceitamos trocas. Será que é mesmo assim? Claro que não. Em todos os casos que nós referimos até aqui, para além do direito à devolução, à reparação, à substituição, à restituição do valor, o consumidor terá direito à indemnização pelos danos patrimoniais e também pelos não patrimoniais, aquilo que nós chamamos de danos morais causados. E deve exigir, a quem deve exigir esses direitos? Deve exigir contra o vendedor, contra o comerciante. Portanto, nos exemplos que eu coloquei, sempre que houver danos, há lugar à indemnização. Nós costumamos dizer na faculdade que o dano é o lado externo das condutas das pessoas que desencadeiam
reações do direito do Estado. Alguém pensa em roubar um telefone. Se não rouba, este pensamento é juridicamente irrelevante. Mas quando ele pensa em roubar e rouba, exterioriza, ele desencadeia uma reação direta. É por isso que nós dizemos que primeiro tem que haver dano e depois há lugar à indemnização. 2 exemplos rápidos neste direito. Se a casa do Sr. Abel foi assaltada e se chegar à conclusão que a fechadura que permitia o uso de qualquer chave facilitou o assalto, pode, havendo provas, em tribunal competente, o juiz condenar o vendedor da fechadura a pagar o valor dos bens perdidos no assalto. Um outro exemplo que posso colocar da garrafa de gás butano, não é? Que tem fuga de gás. Se houver uma intoxicação por causa daquele gás, uma intoxicação alimentar, o juiz, com base numa prova produzida, pode condenar a empresa de venda de gás a pagar as despesas hospitalares e outras que resultarem de intoxicação alimentar e, em caso de dano, morte, pode, obviamente, condenar a indemnizar os sucessores, obviamente, porque se a nossa empregada tiver sido intoxicada e disso causar um dano morte, ela, entanto que ela não pode fazer nada, mas temos que avançar. Portanto, nos casos em que o consumidor tiver que devolver o bem à loja e usar dos seus meios para transportá-lo, também terá direito de ressarcimento pelas despesas gastas pelo transporte de produtos. Muito bem, já disse quais são os direitos. Agora vamos falar de prazos de garantia para os bens móveis não alimentares e imóveis, não é? E imóveis. Para os bens móveis não alimentares, o prazo de reclamação obrigatório é de 1 ano e abrange apenas o bom estado e o bom funcionamento do bem fornecido. Para os bens móveis, os exemplos que posso apontar é para televisão, telefone, micro-ondas, computador. Estamos a falar disso. Para os bens imóveis, dá um prazo mínimo obrigatório de 5 anos e abrange o bom estado e o bom funcionamento do bem fornecido. Exemplo de um bem imóvel, estamos a falar de casa, vivenda, apartamento, aquilo que nós chamamos flat. Há uma outra questão que me foi colocada, que é como é que eu posso defender os meus direitos? No caso do comerciante, vendedor, recusar-se a substituir, a reparar o bem, a devolver o meu dinheiro lá naquela barraca, lá no bairro, daquele burundês ali, não é? Ou daquele nigeriano que tem mania. Como fazer? As respostas são várias. Nós podemos denunciar, a nossa lei permite que se denuncie, junto do INAI, que é o Instituto Nacional de Atividades Econômicas, que é uma inspeção do Ministério do Comércio, da Indústria e Comércio. Aqui há o envolvimento do papel do Estado, até podemos deitar a mão da questão do provedor de justiça, podemos pedir a intervenção do provedor de justiça junto do INAI, para que o INAI possa melhor fiscalizar uma determinada infração econômica. Também existe o papel do Ministério Público, a nossa Procuradoria, não é? Estes nomes complicados, Ministério Público. Também o Ministério Público tem obrigação de proteger direitos do consumidor, interesses difusos. Também temos o papel da nossa polícia, não é? Nossa polícia tem a obrigação também de cuidar destas questões que afetam a segurança e a saúde. Temos o papel da ordem, nós aqui como advogados também estamos a fazer o nosso papel de educar, de informar, de alertar. O segundo caminho é solicitar o apoio de uma associação moçambicana de defesa do consumidor. Existe. A nossa lei fala de Instituto de Defesa do Consumidor. Ainda não foi criado, mas se existir, podemos deitar mão disso. Podemos também iniciar um processo em tribunal, não é? Essa parte judicial, meter uma queixa no tribunal, e a lei dá um tratamento favorável ao nosso consumidor. É que ele pode ficar isento de preparos e custas, ou então pode ver os seus preparos e custas reduzido, mesmo que tenha ganho uma parte do que pediu, ou mesmo quando haja
perdido o processo, é assim que se diz em linguagem simples, não é? Em português, simples. Se ele perdeu um processo, o valor das custas será tomado em consideração em função da sua capacidade. É o que a nossa lei diz. Mais ainda, a nossa lei prevê que cabe aos órgãos e departamentos da administração pública promover a criação e o apoio de centros de arbitragem, mediação e conciliação, com o objetivo de dirimir estes conflitos de consumo. Mesmo nos nossos tribunais, meus amigos, existe uma secção de mediação. Em vez de esperarmos o julgamento, podemos arranjar um mediador que seja o próprio tribunal. Existe isso aqui na cidade de Maputo e daqui a pouco em quase todos os outros tribunais. Quais são as principais recomendações já na reta final? Já passam aqui alguns minutos, meia hora. Então, para nós evitarmos, meus amigos, estas situações constrangedoras e que possam exigir intervenção das autoridades administrativas, judiciais, de arbitragem, de mediação, nós sugerimos que, bom, os nossos amigos que estão nos a acompanhar obtenham conhecimento dos seus direitos que estão na lei, no Código Civil, no regulamento da Lei de Defesa do Consumidor, procurem com apoio de estudantes de direito, juristas, advogados, do IPAS, possam ter conhecimento destes direitos, até através desta plataforma que o nosso escritório está aqui a desenvolver. Depois, durante a realização de compras, nós, população, não temos dinheiro para ir para Super Novar ou Shoprite. Né? Vamos ali às nossas barracas nigerianas. Né? Mas evitar a realização de compras junto de comerciantes que não são facilmente localizáveis. Vamos lá priorizar aquela barraca fixa, que possamos, aquele contentor fixo, que possamos regressar e identificar, que possamos devolver ou trocar. Também temos que exigir recibo das compras. Sabemos que isso é difícil, mas temos que começar a incutir nas nossas manas, nas nossas empregadas, esta coisa de exigir faturas. É muito bom também para a defesa dos interesses fiscais do nosso Estado, que precisa desse dinheiro para fazer as nossas infraestruturas de saúde e educação. E depois, às vezes os recibos desaparecem, não é assim? Se for fazer fotocópia, tirem foto do recibo, guardem o recibo para quando a batideira ou aquela coisa de cabelo, secador de cabelo avariar, possam permitir a devolução ou facilitar o mecanismo de devolução. Não guardem só os recibos da True Olds ou da Jet, né? Também aquele da barraca, guardem os recibos. No caso das compras, em comerciantes ambulantes ou informais, ou de lojas em redes sociais, é importante que vocês previamente tenham uma certa confiança desse comerciante, da rede social, das redes eletrônicas, através de recomendações de pessoas conhecidas, assinatura de alguns documentos simples, que pode conter termos e condições do negócio. Em grande conclusão, meus amigos, e para terminar, é um grande prazer estar por aqui. Em conclusão, o que é que nós estamos aqui a falar? Não aceitamos trocas nem devoluções. Isso é legal? Parece que ficou claro que não tem amparo da lei, não é legal. Regra geral, não é legal. Então, o que nós vamos dizer é que não é legal o comerciante ou o vendedor recusar a devolução, troca de um bem não alimentar. Desde que seja defeituoso na data da compra, cujo defeito apareça dentro do prazo de garantia, obviamente, que avarie por falta de informação que o vendedor devia ter dado, batideira que a fetal ativa-se com ímã, não a força, ou que a sua compra pelo consumidor tenha sido feita com base em publicidade enganosa ou abusiva, ou qualquer situação intencionalmente promovida pelo vendedor ou pelo comerciante, destinada a nos enganar, nós, população, a fazer o consumidor acreditar em determinadas características de um bem que não correspondem à realidade. Portanto, dentro destas circunstâncias que acabei de mencionar,
o vendedor não pode recusar receber o bem que está a ser devolvido, que está a ser trocado. Contudo, uma nota, a devolução ou a troca do bem não pode ser feita por mero capricho do consumidor. Nós, população, também às vezes abusamos. Não pode ser feita, não é? Por mero capricho do consumidor. Dito por outras palavras, o consumidor. A não ser que o vendedor, o comerciante, o permita. O consumidor não pode, só porque mudou de ideia, exigir troca ou devolução de um produto comprado. Também o consumidor não pode exigir a reparação, troca ou devolução de um bem que tenha sido danificado por ele próprio. Claro que está a agir de má fé, malandro, ou por alguém que não tenha nenhuma relação com o comerciante ou vendedor. Manda o primo dele devolver a batedeira ou devolver a máquina de cortar barba. Nós outros que não temos barba, não pode fazer isso. Portanto, não é só olharmos para o lado do vendedor e do comerciante, também existem restrições para o nosso lado. Dito isto, meus amigos, já passa meia hora, eu quero então terminar com esta iniciativa de promoção e de educação, formação dos nossos consumidores, agradecendo a todos aqueles que participaram. Estou disponível para clarificar, conforme o Dr. Dimétrio avançou, algumas questões que eventualmente vierem a ser colocadas. Vá lá, obrigado. Dr. Dimétrio. Muito obrigado, Dr. Felipe Sitoy, por nos ter brindado com esta palestra. Obrigado pelos conselhos, acima de tudo, que nos deu. Não temos ainda nenhuma questão no chat. Queria, de forma excepcional, permitir que 3 participantes coloquem a sua questão, assim de viva voz, já que não temos neste momento questões no chat. Enquanto se prepara a pessoa que quiser colocar a questão, vou também informar que coloquei um link no chat que é um inquérito para a determinação da melhor hora para este tipo de palestras. É um inquérito anônimo, não precisam colocar o nome, só precisam de dar indicação do dia da semana e da hora que acham mais confortável para participar de uma palestra ou uma reunião virtual. Está aberto o momento, não sei se já temos alguém que queira dizer alguma coisa, que queira colocar uma questão ou fazer um comentário. Doutora Irene? Boa tarde. Boa tarde, doutora Irene. Como estão? Estamos bem, graças a Deus. Aqui também. Eu estou aqui com uma pequena dúvida, na verdade. Vou direto ao exemplo que o doutor Sitoy por várias vezes repetiu da batedeira. Esses eletrodomésticos normalmente são vendidos com o respectivo manual, onde no manual normalmente dizem como deve-se usar, que até chamam a atenção que antes de usar, leia o manual. O caso do ímã, está escrito no manual que para poder tirar as pás é preciso usar o ímã e não a força. Será que esse, como é que se diz, esse cliente dessa loja que foi comprar a batedeira, que usou mal, porque não usou o ímã, usou força, será que esse vendedor ou esse fabricante tem a obrigação de aceitar a devolução? Muito obrigado. Essa é a minha questão. Obrigado, doutora Irene. Doutor Felipe Sitoy, se me permite, eu posso avançar com uma resposta inicial sem prejuízo daquilo que ainda possa dizer. Bom, muito bem, doutor Dimétrio, pode avançar, não há nenhum problema, e depois vou partilhar com a nossa
amiga, a doutora Irene, que é a primeira nesta plataforma. Avance, doutor Dimétrio, e depois eu venho à retaguarda. Sim. Muito obrigado. Bom, doutora Irene, obrigado pela questão que coloca, porque a situação que apresenta representa aquilo que é o dia a dia. Geralmente, quando qualquer um vai comprar um eletrodoméstico, os eletrodomésticos ou a caixa onde o eletrodoméstico lá está, vamos aqui dar o exemplo da batedeira, tem lá dentro um rótulo, um panfleto, um manual de instruções. O que muitas vezes acontece é que este manual de instruções ou está em língua diferente da língua portuguesa, ou mesmo que esteja em língua portuguesa, a questão do direito à informação para o uso, informação para o consumo, é mesmo para colocar a obrigação por parte do vendedor, por parte do fornecedor, de prestar explicações, porque a pessoa que vai lá comprar pode não saber ler, por exemplo, pode não saber ler, pode, mesmo que em algumas situações acontece, a pessoa quer abrir a caixa, quer pedir até que o comerciante experimente a batedeira. Há comerciantes que dizem assim, olha, não precisa experimentar a batedeira, esta batedeira usa-se tal como se usam as outras batedeiras. Então, a minha mãe, a dona Cox, pega na batedeira, não sabe. Algumas vezes, algumas pessoas nem sabem que existe lá um manual de instruções, ou mesmo que saiba, pode estar em língua inglesa, como eu ia dizendo, e faz o esforço para colocar as pás da batedeira para ver se funciona. E parte naquele momento. E o que se está a dizer é que era responsabilidade do comerciante informar como é que se usa aquela batedeira, porque presume-se que o comerciante deve ter esta informação antes de colocar este bem ao consumo. Doutor Felipe, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Sim, doutor Dimétrio, obrigado, está correta a colocação. Eu quero ler apenas a lei, artigo 10 da Lei de Defesa do Consumidor, artigo 10, número 1. O título, a epígrafe do artigo, amigos, direito à informação em particular. Doutora Irene, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, é injuntivo, é imperativo, deve, não é pode, porque tem o espectro lá dentro, tem a folha, tem o manual, deve, tanto nas negociações como na celebração do contrato, deve informar de forma clara, vírgula, objetiva e adequada ao consumidor, nomeadamente, vírgula, sobre características, composição, preço do bem ou serviço, bem como sobre as garantias de utilização. O número 4 da lei vem dizer que, quando se verifique falta de informação, vírgula, informação insuficiente sobre o ímã, não é? Ilegível ou ambígua, que comprometa a utilização adequada do bem ou do serviço. Aquele ímã é uma informação essencial que o vendedor, o comerciante, deve informar, que é para não forçar as pás, ok? Então a lei diz, o consumidor goza do direito de retratação do contrato relativo à sua aquisição ou prestação, no prazo, obviamente, de 7 dias, a contar da data da recepção do bem ou da data de celebração do contrato de prestação de serviços. E o legislador é um bocadinho mais contundente em relação ao canal ou a cadeia de entidades que são responsáveis por essa solidariedade. É por isso que o legislador fala de solidariedade, não só deste vendedor que não informou naquela particularidade da batedeira, como também o elo de produção, o canal todo de produção que vai até o fabricante lá na China, ou o fabricante algures, ou o produtor, ou o importador, as nossas motoristas, o importador, desde que haja a violação do dever de informação
também nessa cadeia de comando. Portanto, no fundo, doutora Irene, estas normas de defesa do consumidor também partem de uma política dos Estados face ao desenvolvimento econômico, em que normalmente as grandes superfícies, os grandes supermercados, têm a tendência de serem a parte mais forte em relação aos consumidores, que também são vistos como a parte mais fraca. Portanto, como a própria lei diz, Lei de Defesa do Consumidor. É uma lei que tem, em primeiro lugar, este interesse supremo de defender a parte mais fraca. Por isso que o legislador aperta com o fornecedor, com o produtor, com o comerciante, para que ele informe, mesmo sabendo que o comprador também tem a obrigação de ler, também tem a obrigação de cuidado com o seu eletrodoméstico. Doutor Dimétrio, não sei se temos mais alguma outra questão. Obrigado, doutor Filipe. Afinal de contas, a opção do chat estava desabilitada, agora já está disponível. Podemos ter mais 3 questões. A senhora Teresa levantou a mão. Senhora Teresa pode falar. Depois o senhor Celso Zacarias. E temos mais um pedido de Edgar Guilundo. Começa a senhora Teresa, depois o senhor Celso e depois o senhor Edgar Guilundo. Senhora Teresa? Boa tarde. Boa tarde, senhora Teresa. Prossiga com a sua questão. Sim, até acabei colocando a questão no chat. Primeiro, parabenizar ao doutor Filipe pela explanação e agradecer por esse projeto. A minha questão tem a ver com a garantia. Gostaria de saber se o vendedor pode estipular que determinado bem não tem garantia, ou ainda, será que ele pode estipular prazos mais curtos para a garantia dos bens fornecidos? Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Teresa. Também ajudo o doutor Filipe a responder. O que a lei diz é que o prazo mínimo para estes bens imóveis é um prazo de 1 ano. O doutor Filipe vai me corrigir se eu estiver errado. Agora, sobre a questão de se pode fixar prazos inferiores a este prazo obrigatório, não se pode fixar prazos inferiores ao prazo obrigatório. Se calhar, se o comprador aceitar este prazo, pode-se entender que sim, mas se ele aceitar sabendo que tem direito a um prazo obrigatório de 1 ano, que a gente sabe que é muito raro. Se eu tenho o direito a um prazo obrigatório de 1 ano em termos de garantia, é muito raro encontrar alguém que aceite um prazo inferior. Então, temos um prazo obrigatório mínimo de 1 ano. Pode-se ajustar prazos superiores, acontece em algumas situações, naquelas situações em que o vendedor ou comerciante pretende acarinhar o seu cliente ou já é um cliente de longa data, mas o prazo mínimo obrigatório é 1 ano para bens móveis e 5 anos para bens imóveis. Doutor Filipe, não sei se quer acrescentar muito rapidamente. Doutor Dimétrio, apenas para indicar a base legal, perfeita a sua construção. Artigo 14 fala do direito à reparação e fala de quando é que o consumidor deve exercitar essa denúncia. Portanto, a senhora que colocou a questão, penso que foi a dona Teresa, pode sempre, no âmbito da autonomia privada, aceitar esse prazo mais curto, mas, em caso de litígio, os prazos que vão aqui vigorar na defesa dos interesses do consumidor são os prazos da lei, não é? São os prazos da lei. Portanto, doutor Dimétrio, perfeito, era só para indicar, artigo 14, número 2, o consumidor deve denunciar o defeito no prazo de 30 dias, caso se trate de um bem móvel,
ou de 1 ano, se tratar de bem imóvel, após o seu conhecimento e dentro dos prazos de garantia previstos nesta lei, no artigo 6, número 2 e número 3. O artigo 6 fala da proteção, direito à qualidade dos bens e serviços, não é? Número 2, o estabelecimento dos prazos mais favoráveis por convenção das partes ou pelos usos. O fornecedor de bens móveis não consumíveis está obrigado a garantir o seu bom estado e o seu bom funcionamento por período nunca inferior a 1 ano, salvo o mau uso do bem fornecido. E depois o legislador ainda vem, Dona Teresa, artigo 6, número 3, consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis. Em brincadeira jurídica, a pergunta é, o comerciante pode, mas não deve, está vendo, né? Poder pode, mas não deve. É o que eu iria, em jeito de brincadeira, Dona Teresa, dizer isto. Passemos agora para o senhor Edgar. Estamos na nossa reta final. Doutor Dimétrio, temos agora o senhor Celso Zacarias, a quem peço que coloque a sua questão. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, doutor Dimétrio. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. Creio que é um tema bastante importante. Bom, eu tenho um comentário e uma questão. Um comentário seria mais em jeito de história. Eu vivi em Nampula durante 4 anos e é muito comum na cidade de Nampula que os comerciantes não aceitem dar garantia pelos produtos que eles vendem. Uma frase muito comum que acontece lá é: a garantia que nós damos é que o produto saia da loja a funcionar. Por exemplo, se a pessoa vai comprar uma geleira, eles ligam a geleira, portanto, basta sair da loja, portanto, eles já não têm nenhuma responsabilidade. Isto é muito comum e eu vivi isso de perto. Agora, a questão, eu queria perceber, na vossa visão, olhando para o regime jurídico que nós temos, as instituições do Estado que existem, o que é que vocês entendem que está a falhar no processo de conhecimento dos direitos do consumidor? O que é que está a falhar? É apenas falta de conhecimento das pessoas? É falta de divulgação desta legislação? O que realmente está a falhar? E a outra questão seria: quais são os principais desafios no âmbito dos direitos do consumidor? Qual é a vossa visão sobre este ponto? Obrigado. Doutor Felipe, deixo consigo. Obrigado, Celso Zacarias. As normas jurídicas visam regular relações sociais e elas são injuntivas, são obrigatórias, independentemente da vontade dos destinatários. E os usos, costumes, é hábito em Nampula, é mania em Nampula de os comerciantes fazerem o que bem lhes aprouver, não significa que seja lei. E esses maus hábitos, maus costumes, são juridicamente irrelevantes. A lei é muito clara. O consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis e tem uma garantia de 1 ano para os bens móveis. É o que a lei diz. Portanto, o que é que está a falhar? Claramente, a nossa inspeção de atividades económicas, agora é que se chama Inspeção Nacional de Atividades Económicas, o setor de fiscalização do Ministério da Indústria e Comércio deveria aumentar a dose de fiscalização, sobretudo nessa região de Nampula, que aqui mencionou, nestas barracas, nestes armazéns, que até violam o horário de trabalho e até vendem coisas que não deviam vender, como a miúde aconteceu na cidade de Maputo com a apreensão de bebidas alcoólicas nas barracas. Então, o que é que está a acontecer? Falta de cumprimento de obrigações
por parte das entidades do Estado que são supostas cumprir e fazer cumprir a lei. Não é um problema de lei, na minha opinião, senhor Celso Zacarias, não é um problema de falta de lei. É um problema de as pessoas responsáveis por fazer cumprir a lei não estarem a fazer o seu job description. É o papel da polícia municipal, em vez de andar atrás dos chapeiros, controlar esses preços, controlar estas normas ilegais que estão a ser colocadas e estão a afetar nós, população. Portanto, desafios na área do direito do consumidor é importante, e aqui a nossa lei, no artigo 8º, tem umas coisas importantes para o Estado, eu não vou ler tudo, vou dizer, artigo 8º, número 2, incumbe ao Estado e às autarquias locais. Cidade de Nampula é o município que eu bem me recordo, incumbe ao Estado e às autarquias desenvolver ações e adotar medidas tendentes à formação e educação do consumidor. Por exemplo, concretizando no sistema educativo, esse é um desafio, em particular no ensino básico e secundário, programas e atividades de educação para o consumo. O Ministério faz isso? Não sei. A linha B, apoiar iniciativas das associações de consumidores. Temos uma, Associação de Defesa do Consumidor, muito ativa, eventualmente não tenha recursos nem musculatura para cobrir todo o país, mas faz um bom trabalho. Mas ainda, é preciso também aplicar multas, e as multas e as sanções estão aqui no nosso regulamento. A lei, no artigo 33, senhor Zacarias, está lá escrito, multa de 10% sobre o valor da venda, apreensão dos bens, inutilizações, etc., etc., são atitudes que eu iria encorajar as nossas autoridades político-administrativas e, sobretudo, de fiscalização. Mais uma vez, não é um problema de falta de lei, é um problema daqueles que têm que cumprir a lei, fazê-las cumprir. Portanto, esse aqui é, digamos, o apelo deste escritório, destes jovens advogados e desta iniciativa Direito em Português. Doutor Dimétrio, devolvo a palavra, não sei se o senhor Edgar está em linha. Obrigado, doutor Filipe. O senhor Edgar já fez menção de que a questão dele foi respondida, vai ser substituído ou vai aproveitar a vez dele o senhor Fernando Santos, que terá a palavra depois de eu responder algumas questões que estão colocadas aqui no chat. A primeira tem a ver com os produtos de consumo alimentares, embora esta nossa conversa não tenha isso como objeto, mas porque estamos a falar de direito em português, eu posso fazer um comentário. E a questão que se coloca é como é que se faz a prova nas situações em que um bem alimentar provoca danos, provoca doença, provoca mal-estar. Nessas situações, a prova deverá ser produzida através com recurso à medicina, não é? É possível fazer exames que determinem que determinado mal-estar foi causado por causa de consumo de determinado tipo de alimentos, não é? É possível que isto aconteça. Depois, outra questão tem a ver com a compra de um bem móvel que esteja selado e o respectivo comerciante diz, olha, diz ao comprador que não pode abrir a caixa porque ele tem certeza de que o bem está em funcionamento e que ao abrir-se é como se quebrasse o processo de garantia. É assim, o que se diz e isto acontece, por exemplo, há lojas aqui que dizem, olha, você tem um prazo de garantia de 1 ano, não precisa abrir aqui, se não funcionar, devolve. Até aí pode ser tudo bem, mas mesmo assim, eu como comerciante, ou melhor, como comprador, tenho o direito a que aquela caixa seja aberta para que eu confirme o estado do bem e a situação ou o estado de funcionamento. Então, não é legal que o comerciante diga que não se pode abrir porque a caixa está selada e ele tem certeza de que está a funcionar. A outra questão, a última que vou responder aqui ao nível do chat, tem a ver com os bens
que são comprados, por exemplo, online, pelo menos é assim como eu percebi. Nas compras online, geralmente há contratos, faz-se um contrato que se chama contrato de adesão, ou seja, eu, vendedor, ou eu, comprador, geralmente não tenho a possibilidade de negociar com o vendedor. Por exemplo, temos a situação do AliExpress, não é? Temos outras plataformas de vendas online ou através do website, então eu escolho o bem e o bem vem. Geralmente, quando eu compro aquele bem, quando compro um software, por exemplo, quando compro um software do telefone, ou mesmo quando baixo um software do telefone, há sempre termos e condições. E geralmente a lei que é aplicável a estes problemas que têm a ver com bens que são vendidos do estrangeiro através de plataformas online, a lei que é aplicável geralmente não é a lei moçambicana. Então, eu, ao comprar aquele bem, muitas vezes aceito me vincular ou me obrigar pelas leis estrangeiras, principalmente em situações de resolução de litígios. Então, é preciso ter atenção. Geralmente, aqueles termos e condições são bastante longos, que nós não temos tempo para ver, mas temos de saber que, ao aceitar, ao fazer a compra, ao transferir o dinheiro, não estamos a aceitar nos vincular à lei estrangeira, e é difícil obter proteção a nível nacional. Senhor Fernando Santos, pode colocar desde já a sua questão. Lamento aos participantes, não podemos responder a todas as questões. Senhor Fernando Santos, faz favor. Obrigado, doutor Demétrio. Começo por felicitar o doutor Felipe e também, assim como moderadora, por esta excelente palestra. A minha questão é mesmo a de procurar ver, recorrer um bocadinho aqui à equidade. Tomo em consideração que o nosso país é um país que não é um país industrializado, e efetivamente uma das grandes questões que nós temos é que os produtos, na maior parte das situações, são importados, vêm de longe, são muitas passagens até chegar ao consumidor final. Entendo que haja uma responsabilidade solidária, mas pergunto-me até onde, digamos, vai esta responsabilidade numa situação em que, efetivamente, digamos que o vendedor é quase que um consumidor final, porque passou por várias mãos, e às vezes ele pode não ter a possibilidade de voltar ao produtor para reclamar a sua parte. Talvez aqui, então, eu coloco-me na situação que procuro colocar este vendedor, que, como eu disse, por ter passado várias mãos, acaba sendo quase que um consumidor. Qual é o instrumento que ele também tem, digamos, neste caso, de fazer ter o seu direito de regresso a quem que seja o produtor? Então, eu acho que esta é uma questão que é importante, considerando a condição particular do nosso país, que é um país essencialmente importador. Muito obrigado. Obrigado, senhor Fernando Santos. Eu vou adiantar com uma resposta também sem prejuízo do doutor Felipe citou e dizer alguma coisa. No que diz respeito, e respondo também porque o projeto Direito em Português abarca não apenas o cidadão como consumidor final, neste caso concreto, mas também as pequenas e médias empresas. A situação ou a questão que é colocada pelo senhor Fernando Santos tem a ver com o comerciante como tal, e depois de uma reclamação de um consumidor final, porque a batideira não está em condições, a batideira tem um defeito de fabrico, o que o doutor Fernando Santos pergunta é como é que faz este vendedor, este comerciante, para recuperar os seus direitos no que diz respeito ao fornecedor ou ao distribuidor do produto. O que acontece é que quando este nosso comerciante que nos vendeu a batideira ou que nos vendeu o telefone, que em princípio devia estar em condições, quando ele faz negócio, vamos assim dizer, com o distribuidor, ele está também a celebrar um contrato com o distribuidor. E se este contrato tiver sido muito bem feito, há de prever quais são os caminhos, quais são os mecanismos que estão à disposição do nosso comerciante aqui para reaver
a garantia que ele deve ter por parte do fornecedor. Então, é um mecanismo que deve funcionar com base no contrato que é feito entre o distribuidor e fornecedor. E aí, há necessidade de ter o cuidado. Este conselho vai para pequenas e médias empresas, que podem estar aqui. É preciso ter o cuidado de olhar para as formas de resolução destes litígios, porque depois fica muito caro para o nosso comerciante ter de viajar, por exemplo, para Paris para participar num julgamento arbitral ou num julgamento num tribunal em Paris. Então, há necessidade de ter este cuidado nos contratos que são feitos entre os comerciantes e os seus distribuidores. Doutor Felipe, não sei se quer acrescentar já em jeito de fecho para as suas últimas palavras. Infelizmente, não poderemos ficar mais tempo, não poderemos tomar mais questões. Doutor Felipe? Muito bem, doutor Demétrio. Primeiro, parabenizar e agradecer as contribuições de todos e rematar a pergunta do professor doutor Fernando dos Santos, que não quis se identificar, especialista também nestas matérias. O artigo 14, número 5 e número 6 da nossa lei fixa a amplitude da responsabilidade até ao produtor. E o número 5 diz: o produtor é responsável, vírgula, independentemente de culpa, vírgula, pelos danos causados por defeito dos produtos que coloque no mercado. E depois diz: sempre que o tal produtor, construtor, fornecedor ou importador não puderem ser identificados, o comerciante ou vendedor é igualmente responsável. Portanto, é só para complementar, o nosso legislador protege de forma acérrima e aguerrida o destinatário final. Portanto, a nossa lei vai também de encontro àquilo que são os guidelines da comunidade internacional e do direito público internacional nesta matéria, e o que nós temos que fazer é começar a deitar mão de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, sempre sabendo que por detrás das grandes batideiras, dos grandes telefones, tem multinacionais. Temos contratos de adesão, como muito bem aqui o doutor Demétrio mencionou. Quero também deixar claro aqui aos nossos participantes que qualquer vendedor, qualquer fornecedor de bens e serviços, inclusive nós, advogados, temos a obrigação de agir de boa-fé. E dentro do princípio da boa-fé temos a obrigação e o dever de informação. Portanto, é nossa obrigação garantir que a cadeia de comando entre a montante do produtor, construtor e a jusante no consumidor, este elo de ligação, este ciclo de produção, que até pode chegar à China, ou aos Estados Unidos, ou Joanesburgo, seja um elo que esteja salvaguardado, sobretudo, o direito dos consumidores. É por isso que nós escolhemos este tema, que está no âmbito do direito do consumo. O consumidor não deve e não pode ser prejudicado porque o fabricante da batedeira está no Japão, ou porque o produtor ou consumidor do iogurte defeituoso está na África do Sul, naquela região ali afetada por uma febre, etc, etc. Portanto, aqui a legislação é feita tendo como principal objetivo a defesa do direito do consumidor. Por isso, caros comerciantes, esses anúncios de que não há devolução, não aceitam trocas em todas e quaisquer circunstâncias, não tem arrimo legal, não tem cabimento legal, conforme nós demonstramos. Quero também terminar, saudar a todos por esta iniciativa, dizer que estamos a começar, aceitamos críticas e sugestões, não somos perfeitos, estamos num dia importante para todas, a maior grande parte dos crentes, estamos também num ambiente Covid, temos medidas de prevenção, que todos estejam em segurança nesta situação
de calamidade pública e que a iniciativa Direito em Português chegou e chegou a todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até breve. Nice. Muito obrigado, Dr. Filipe Sitoy, por ter dispensado o seu tempo para proferir esta palestra. Quero, neste momento, agradecer a todos os participantes. São especiais os participantes que participaram desta primeira iniciativa, desta primeira palestra no âmbito do projeto Direito em Português. Fiquem atentos. Este mês de maio teremos ainda uma outra palestra. Fiquem atentos às nossas redes sociais, LinkedIn, o meu Facebook, no YouTube. Também de tudo faremos para que a gravação deste evento esteja disponível para abranger mais pessoas. Continuamos juntos, continuamos a falar de direito, mas em português. Fiquem bem, boa tarde, continuação de bom trabalho, um bom dia. Obrigado.